nosso tema de hoje é depressão. Conhece alguém que já teve depressão? Ou você mesmo já teve depressão? Quem teve sabe como é difícil lidar com essa doença e muito mais difícil tratá-la, né? Porque não é todo mundo que entende o processo passo a passo. Para falar sobre esse assunto, a gente tem a honra de conversar com a doutora Neuza Mesoné, que cuida muitíssimo bem das mulheres, principalmente mulheres que passam por essa dor, né? Esse tempo difícil que é a depressão. Não é frescura, né, doutora? Seja De bem-vinda. jeito nenhum, não é frescura não, pelo amor de Deus. É uma E doença não, mesmo. é doença, e não tem nada de espiritual, de demônio, como as pessoas tentam demonizar a depressão, nada disso, é uma doença. E eu queria que a senhora explicasse um pouquinho para o pessoal de casa entender o que é, na verdade, a depressão, né? Porque muitas pessoas antigamente falavam, não, dá uma mala de roupa para ela lavar, né? Que ela vai melhorar, bota ela para limpar a casa. E, na verdade, não é isso, né, doutora? Não, a depressão é um estado de humor, é uma alteração do humor e tem os neurotransmissores envolvidos. Então, existem os neurotransmissores, que é o que faz a transmissão de um impulso elétrico entre uma célula e outra, células, principalmente células neuronais. Hoje a gente sabe que o intestino também está envolvido, mas então existem alguns neurotransmissores importantes. O mais conhecido e mais importante que causa a depressão seria a deficiência de serotonina. Serotonina é a química da alegria, do bem-estar, da satisfação. Essa serotonina ela é produzida 95% no intestino, por isso que a gente tem que bajular o intestino. As pessoas que têm o intestino preso, já ouviu falar? Intestino preso, enfesada, mas tem outras circunstâncias também. Então, a deficiência de serotonina é a que causa a depressão. Tem também dopamina, noradrenalina, GABA, o GABA já dá ansiedade. Então, geralmente, quem tem depressão acaba tendo ansiedade também, não dorme. Então, a pessoa quer ficar mais isolada no seu canto, ela não quer sair, não quer trocar. O extremo da depressão, ela entra para a caverna mesmo. Ela não quer sair de casa, não quer trocar de roupa, não quer comer, não quer escovar os dentes. Então, a pessoa fica realmente isolada, só quer ficar no mundo dela. Esse é o extremo da depressão. Mas tem casos que a pessoa também ela fica desestimulada, desanimada, ela não faz as coisas que ela tinha que fazer. Então, é uma depressão mais reativa. Tem pessoas que têm uma depressão reativa, por exemplo, ela perdeu um ente querido. Agora, com essa questão do Covid, muitas famílias foram assoladas, então as pessoas têm aquela depressão reativa. Mas isso ela vai ressignificando a situação e ela vai melhorar. Mas tem pessoas que já têm essa deficiência de neurotransmissor desde a infância. E eu sempre falo para as mulheres, se você teve, porque existe a depressão pós-parto também. Então, a pessoa que teve depressão na juventude ou então pós-parto, ela tem que ficar muito atenta que quando ela entrar na menopausa vai acontecer novamente. Então, os primeiros sintomas de tristeza sem motivo, querer ficar mais isolada, então busca ajuda para tratar a depressão, fazer os exames e começar um tratamento. Então não é frescura, a depressão não é frescura, não é uma doença só espiritual, até pode ter um componente espiritual, mas não podemos generalizar, falar que é demônio, que é espiritual, que muita gente leva para esse lado. Depressão é uma doença, igual, digamos, uma fibromialgia, uma doença autoimune. Então, existem pessoas que têm uma predisposição maior, existe a hereditariedade também nessa deficiência desse neurotransmissor. Então, tem que ficar muito atento, não levar como uma banalidade para que a pessoa busque ajuda em tempo e ela não se prolongue demais essa depressão, que existem pessoas que até são passíveis de cometer suicídio. Então, se a pessoa está num estado tão desesperador, se ela não tem ninguém que apoie ela, ela pode cometer suicídio naquele momento de fraqueza. Até porque, doutora, quem está com depressão, né, o depressivo, na verdade, ele não quer se matar, ele quer matar a dor. Sim, a dor é tão grande, é tão insuportável, que ela pensa que se matar, a dor vai desaparecer. Sim. Na verdade, o objetivo dela não seria realmente tirar a própria vida, mas sim acabar com aquela dor. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o tratamento, né? Como é feito o tratamento e se tem cura esse tratamento.
O tratamento é feito com inibidor da recaptação de serotonina. Então, eu sempre faço uma analogia para os pacientes aqui. Eu vejo deficiência de serotonina, eu faço uma analogia da serotonina como se fosse a água, e o nosso corpo como se fosse uma plantação de arroz que precisa de água na raiz. Daí eu até faço uma analogia aqui, nesse tapete, né, quando os pacientes vêm. Faz de conta que esse tapete aqui é o nosso banhado do arroz. Então a água está aqui, só que a água está vazando por baixo da porta, eu mostro ali a porta, daí tem uma fresta. O que você tem que fazer para a água ficar retida nesse banhado de arroz? Daí elas falam, tem que fazer um bloqueio ali, né, uma barreira, eu dizer uma barragem, então uma barragem. Eu pergunto, a barragem que você vai construir para a água ficar na raiz do arroz, é na altura do rodapé ou na altura da TV? Daí eu ponho sempre a pessoa a raciocinar. Mas, na altura do rodapé é suficiente. Então, eu falo, essa barragem, na minha analogia, é o recaptador de serotonina, que é o remédio psiquiátrico. A gente precisa, às vezes, uma dosagem de um remédio psiquiátrico, que é o recaptador de serotonina, que tem vários no mercado, fluoxetina, sertralina, desvenlafaxina, escitalopram, são vários. Daí, cada um, a gente vai ver que o organismo se adapta, qual é o mais indicado para aquela pessoa. Então, usou ali o recaptador de serotonina. Eu pergunto, adianta barragem se não tiver água? Então, da onde que vem a água na natureza? Então, eu coloco a pessoa para ela pensar. Da onde que vem a água? A água vem de uma mina d'água. Daí você já viu uma mina d'água? A mina d'água, ela tem uma vegetação ao redor dela. Tá? Ou, às vezes eu pergunto, o que aconteceu com a tua mina d'água? Às vezes foi uma bomba jogada na mina d'água, uma perda aguda, né? A pessoa perdeu, é mesmo que jogar uma bomba na mina d'água, então ela tem que... por um momento ela vai precisar de ajuda. Nesses casos... Tá? Existe cura, porque a pessoa tratou, ressignificou a dor, curou. Mas tem casos que é uma coisa tão crônica que ela vai precisar sempre dessa barragem pequenininha. Mas assim, a barragem, por exemplo, eu falo da barragem. Você está com a depressão, você vai num especialista, ele vai e fez a barragem. Não melhorou, ele vai aumentando as paredes da barragem, que é aumentar a dose do remédio ou trocar o remédio, trocar o material da barragem. Eu pergunto, adianta? Se a água não está sendo produzida, o que aconteceu então com a mina d'água? Daí eu faço a analogia que ao redor da mina d'água existe uma vegetação típica, são várias plantinhas ali que elas precisam ser cuidadas, porque às vezes essas plantinhas elas murcharam e se não tiver essa plantinha a água vai secar. Então, na minha analogia, essas plantinhas seriam os formadores, porque para fazer a serotonina precisa de alguns elementos. Igual fazer um bolo, você precisa de ingredientes. Então, são os formadores da serotonina, que geralmente são vitaminas do complexo B, magnésio. Então, a gente tem que fazer essa reposição dessas substâncias. Mas daí existe também a possibilidade de você fazer, tem duas maneiras de você fazer a tua mina d'água de novo, né? Reflorestar, no caso. Ou você dá sementes e ela vai plantar e vai esperar um determinado tempo, isso seria os suplementos que a gente dá. Tá? São os cofatores para a formação da serotonina. Ou então você faz um jardineiro que tem um viveiro de plantas, em 24 horas você faz teu jardim. Se precisa até uma árvore grande tem. Na minha analogia, essa jardineira, eu sou paisagista que vejo as plantas que precisa, e o jardineiro, no caso, seria o soro na veia, que a pessoa tem uma resposta mais rápida, com todos esses cofatores. E depois faz a manutenção e vai observando cada caso. Então é possível ter essa vida de volta, sorrir de novo, ter esperança, né, doutora? Sim. Os primeiros 7 dias são os mais difíceis, né? Mas depois passou essa fase, encheu ali o banhadinho de água, né? E já fica tudo melhor. E o importante também é a gente ter a rede de apoio, né? Os familiares. Sim, com certeza. Né? Tá te trazendo até o médico, ter aquela paciência necessária, né, doutor? Sim, com certeza. Isso é muito importante. O apoio da família é muito importante. Maravilha. Você perguntou em relação à idade, né? Ontem mesmo eu tive uma menina de 12 anos com depressão, né? Ficou até internada já 3 meses numa clínica psiquiátrica num outro país, uma menina de outro país. E a família me pediu ajuda e eu comecei a ajudar essa menina, né?
mas esse não tem mais idade. Mas as idades mais frequentes é pós-parto, porque existe tem a parte hormonal também envolvida. Então, existe uma queda hormonal no pós-parto e no início da menopausa. São as fases mais complicadas, mais comuns de aparecer essa depressão. Então, quem teve no passado tem que cuidar nessas fases. Para não ter novamente. Exato. Doutora, obrigada pela sua participação mais uma vez conosco aqui no programa. Lembrando que a doutora está sempre trazendo informações preciosas aí nas suas redes sociais. Deixa para a gente te acompanhar, doutora, por favor. Instituto Longevidade e Saúde. Se botar Longevidade e Saúde já dá para ver, mas é Instituto Longevidade e Saúde. Obrigada mais uma vez, doutora. E fica a dica para você, não perca esperança, tem saída, tem ajuda para você.